Torre de controle previne o roubo de cargas? Em termos financeiros, quanto eu vou gastar vai reverter em save operacional suficiente para que ela se pague? O que perguntar para uma empresa quando você vai negociar uma torre de controle? Como saber se eu tenho uma torre de controle ou se eu tenho um monitoramento tradicional? Bom, quando se define uma torre de controle, analisando tanto o embarcador ou transportador, independe. Todos os processos de uma torre de controle são baseados em transporte, né? Basicamente, sair do ponto A para o ponto B, né? Porém, quando a gente olha nessa ótica, parece tudo muito simples, né? O que acontece entre o ponto A e o ponto B? Antes destes, existe todo um processo de planejamento. Uma torre de controle não olha só o deslocamento, que é o que o monitoramento faz. Uma torre de controle, ela olha o processo de plano de embarque, o processo no qual você cria a possibilidade deste embarque que pode ou não ser executado, dependendo, obviamente, o custo-benefício desse processo. E aí sim, o processo do embarque como um todo. Você acompanhou a cadeia do início ao fim. Aí, monitorou, fez o processo do ponto A ao ponto B e volta-se os olhos novamente para o planejamento usando aquele mesmo ativo, aquele mesmo processo, ou seja, aquele mesmo veículo, né? Isso é uma torre de controle, onde você consegue ver início, meio e fim num processo, sempre considerando planos de embarque e o plano, obviamente, do veículo, considerando produtividade, ou do produto, considerando o nível de serviço de entrega. Pois bem, no contexto de torre de controle, a gente precisa sempre levar alguns itens em consideração. Que itens são esses? Primeiro, eu estou falando de uma torre de controle que vai controlar um embarcador, basicamente olhando o nível de serviço de entregas, procedimentos, todos voltados à carga, ou estou olhando um transportador, que vai olhar muito mais produtividade de frota, o desempenho dos veículos e, obviamente, também o nível de serviço para os clientes deles, que consequentemente são os embarcadores. Agora eu vou falar do transportador. O que é melhor, uma torre terceira para o transportador ou uma torre própria? Depende. Depende da maturidade operacional que essa transportadora venha a ter. Se essa transportadora ela possui mão de obra suficiente, organizada processualmente, com os determinados setores da empresa bem definidos, eu diria que sim, a torre própria ela é mais coerente para esse processo. Caso seja uma transportadora que não tenha essa organização determinada de setores e o processo ele acontece de uma maneira mais sinérgica, que não tem muito padrão, aí sim uma torre terceirizada faz mais sentido. Agora falando do embarcador, muito vai depender do tipo de produto, do interesse do embarcador. Quando eu falo entre terceiro e próprio, eu falo da mão de obra exclusivamente. Obviamente que você sim precisa de uma empresa fornecedora de software e fornecedora de know-how para construir todo esse acompanhamento operacional. Quando a gente aborda a torre de controle e fala referente a qual estrutura é necessária para construí-la, né, tudo vai muito depender do qual objetivo você quer controlar dentro de uma operação. Olhando agora para um transportador, ele vai olhar muito mais a produtividade de ativos, ou seja, o quanto mais um veículo pode ser produtivo dentro do mesmo período de tempo. Agora tu olha para o embarcador, ele olha muito mais para a ótica do produto dele na gôndola, lá no cliente final. Ele está olhando para nível de serviço de atendimento. O transportador de grande porte possui N ativos em N operações rodando dentro do mesmo conceito. Transporte pode ser N carrocerias, tipos de operações. Porém, todos os ativos são itens individuais que precisam ter um controle adicional, ou seja, eu preciso olhar para o custo-benefício do deslocamento de cada um deles. Quando eu desloco minha frota para determinados lugares, olhando atendimento de um comercial desse transportador, ou seja, eu gerei cargas para determinados pontos, o próprio comercial tem a obrigação de olhar para os pontos de descarga, no qual vão conseguir encaixar cargas de retorno. A torre dá toda a sinergia de visualização para esse transportador. Isso te dá uma visão privilegiada em termos de tempo de resposta para que os veículos não parem e também não se desloquem vazios por grandes distâncias.
Bom, você precisa basicamente de 5 itens para constituir uma torre de controle. O primeiro deles é ter os equipamentos instalados em veículos, ou seja, uma fonte de informação nos veículos. O segundo deles é ter um software de planejamento, software no qual você pode conduzir todo o plano de embarque para os seus veículos. O terceiro item é que você tenha um processo integrador. O que é um processo integrador? Que integre essa capacidade que você criou de monitorar os veículos com a sua capacidade de planejamento. O quarto item, ter pessoas altamente capacitadas para que monitorem esse processo como um todo e possam tomar decisões sobre essa quantidade de informações que você realiza. E o quinto item, não menos importante, é uma base de informações no qual você pode gerar indicadores e gerar informações sobre todo esse workflow de dados que vai ser gerado. Basicamente uma espécie de BI, no qual você pode constituir indicadores ou táticos ou estratégicos para que você possa tomar decisões mais precisas. Como saber se eu tenho uma torre de controle ou se eu tenho um monitoramento tradicional? Quando você fala em torre de controle, você fala entre sinergia entre gerenciamento de risco, logística, jornada de trabalho e procedimentos específicos da sua operação. Isso tudo forma o conceito de torre de controle. Necessariamente, a torre de controle pode ser operacionalizada em gerenciamento de risco, lá na sua gerenciadora, uma parte logística operacional dentro da sua empresa, a parte de planejamento também dentro da sua empresa, ou feito até mesmo por um terceiro. E todos esses processos precisam ter uma sinergia operacional que gere um único índice de indicadores e de procedimentos táticos operacionais. Aí sim você começa a visualizar uma torre de controle. Se hoje você consegue visualizar toda a sua operação em uma única forma, você já tem uma torre de controle. Se você precisa fatiar os processos, não. Uma vez a torre de controle projetada, aí vamos falar de implantação. Nenhuma torre de controle começa sem uma boa análise de softwares, ou seja, uma integração entre softwares específicos de veículos, uma integração entre o transportador, o embarcador, uma sinergia entre documentos, por exemplo, vamos trabalhar com as viagens sendo lançadas através do conhecimento de frete? Não, vamos lá no planejamento de embarque. Tudo isso precisa ser mensurado no momento das integrações sistêmicas, que é a parte fundamental, ou seja, é a alma da torre de controle. Quando você tem a alma da torre de controle formatada e bem definida, basicamente você coloca a parte física, que são as pessoas, os hardwares, constrói os padrões operacionais de cada tipo de operação de monitoramento e de entendimento operacional. Aí sim você está falando um processo de implantação. Depende do tamanho da operação. Depende da maturidade da empresa que é a contratante da torre. Quanto mais organizada ela for, mais tempo dura a implantação, dado que os processos já estão bem definidos e muitas vezes o software precisa se adequar ao processo. Se for uma empresa que não tem uma grande organização, o próprio software faz com que a empresa se organize. Por isso que sempre quando você cria uma torre de controle, se você não conhece o seu passado, não tem como você ganhar dinheiro no seu futuro. É muito importante que você entenda quais são suas perdas, entenda quais são seus gargalos operacionais, para que quando você colocar a torre de controle, você aplique todo o esforço operacional e toda a sua força em termos de mensuração de dados e processos nesses gargalos. Isso vai mostrar para você que uma torre de controle está dando lucro ou não. Quando a gente começa a maturar o processo, a gente percebe que há 20 anos a Angiolira trabalha a torre de controle. Por que a Angiolira trabalha há 20 anos torre de controle? Porque dentro das operações que a gente muito trabalha, a gente vincula sempre o gerenciamento de risco com a logística e procedimentos específicos de cada operação. Nenhum cliente permanece 20 anos com você se ele não tem uma sinergia operacional ou se ele não criou uma sinergia operacional do processo dele com a gerenciadora de risco. E nós temos vários casos da Angiolira atender clientes há mais de 15 anos, graças a Deus. É muito importante para a Angiolira criar essa longevidade com o cliente, porque só assim existe uma maturação em termos de software, atendimento e parceria.
Quando a gente cria uma torre de controle com um cliente, o primeiro passo que a gente desenvolve é a análise operacional das necessidades e aonde de fato o cliente vai ver retorno financeiro dentro da operação dele. Com base nisso, com base nessa ciência, ou seja, com base no que você vai ganhar dinheiro, a gente monta o processo operacional que de fato faz o resultado acontecer.